O mundo ficou estupefato, urgente, profecia que está se cumprindo. Com esse objetivo, o líder chinês propôs a iniciativa de governança global. O presidente Xi Jinping anunciou hoje a iniciativa para a governança global. Ele nos enviou o documento oficial de adesão e vou assinar o documento oficial de adesão à nova governança global, à nova governança mundial, que está sendo assinada por dezenas de países do mundo. Me refiro ao que está dizendo o presidente da China, Xi Jinping, que é necessário que todas as nações se reúnam e deem boas-vindas a um governo mundial. Sim, literalmente eles estão procurando alguém para governá-los em nível mundial. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 13, senhores. A Bíblia registra que uma primeira besta saía do meio do mar e uma segunda saía do meio da terra. A primeira besta é o anticristo. A segunda é o falso profeta que dá as boas-vindas ao anticristo. Uma do meio da terra, uma do meio do mar. A primeira besta surge do mar, que representa uma multidão de pessoas. Não é uma besta literal, mas o anticristo que surgirá entre as pessoas. A Bíblia menciona 2 dragões. Em Apocalipse, um é o diabo e o outro, por mais difícil que seja acreditar, é a China. Está se referindo à China. Em Apocalipse, capítulo 12, está se referindo a Satanás. E em Apocalipse, capítulo 13, está se referindo à China. A China é esse dragão que dá boas-vindas às bestas. Veja como a China já está falando de um chefe que esteja acima deles, para dar toda a sua potência, todo o seu poder, toda a sua humilhação. Entregá-la aqui na mão para esse mandatário mundial, para esse presidente mundial, que até agora é desconhecido, mas todos sabemos que estão se referindo ao anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 4, diz que adoraram o dragão porque havia dado autoridade ao monstro e adoraram também o monstro. Você está entendendo? Shalom! O Braá, o mundo ficou estupefato. Profecia urgente que está se cumprindo. Veja este vídeo. Com esse objetivo, o líder chinês propôs a iniciativa de governança global. Shalom! O presidente Xi Jinping lançou hoje a iniciativa para a governança global. Ele enviou o documento oficial de adesão que vou assinar para integrar a nova governança global assinada por dezenas de países. A Venezuela se junta à iniciativa do presidente Xi Jinping de governança mundial para a paz, desenvolvimento e futuro compartilhado. Sim! Como você acabou de ver, esse homem está dizendo, o presidente da China, Xi Jinping, que é necessário que todas as nações se reúnam e deem boas-vindas a um governo mundial. Sim, literalmente eles estão procurando alguém para governá-los em nível mundial. Algo que deveria gerar, ouça bem, alerta em todo o mundo, e está gerando porque nós que lemos a Bíblia e somos o povo de Deus, sabemos o que isso significa e por que essas coisas estão sendo permitidas. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 13, senhores. A Bíblia registra que uma primeira besta saía do meio do mar e uma segunda saía do meio da terra. A primeira besta é o anticristo. A segunda é o falso profeta que dá as boas-vindas ao anticristo. Uma do meio da terra, uma do meio do mar. A primeira besta surge do mal, que representa uma multidão de pessoas. E não é uma besta literal, mas sim o anticristo. Em poucas palavras, é o anticristo saindo do meio do povo, do meio do mar. Então por isso você vê que uma das bestas tem 7 cabeças, 10 chifres, que tinha uma coroa em cada uma de suas cabeças, que tinha isso como algo bom. Vou explicar isso aqui. Pois no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 13, diz que adoraram o dragão, porque o dragão havia dado autoridade ao monstro, e adoraram também o monstro, dizendo que quem é como o monstro e quem poderá lutar contra ele. Aqui o monstro está fazendo referência à China. Lembre-se, não confunda. Existem 2 dragões, e um desses dragões é o diabo. A Bíblia fala de 2 dragões em Apocalipse. Um é o diabo e o outro, por mais difícil que seja acreditar, é a China. Está se referindo à China. Em Apocalipse capítulo 12 se refere a Satanás e em Apocalipse capítulo 13 está se referindo à China. A China é esse dragão que dá as boas-vindas às bestas. Escute, ouça. Porque a China, preste bem atenção, seu histórico é um histórico sombrio. O dragão, que é a antiga serpente, é Satanás. E por isso essa nação, a China, adotou o dragão como seu e é quem o representa.
Por isso, em Apocalipse capítulo 12 está falando claramente de Satanás, e em Apocalipse capítulo 13 está fazendo referência à China, que é quem dará as boas-vindas. Ouça bem esse conglomerado que, obviamente, já está deixando isso claro ao ser a primeira nação que dá o sim para buscar um governo mundial e está comandando, irmão. Diagramas para todas as nações para que entrem em acordo, para que cheguem a um consenso de aceitar a ideia que a China está propondo, seu presidente Xi Jinping. Então eu lhe disse, irmão, que o falso profeta é um conglomerado de nações. Por isso você viu que uma tinha pele como de leopardo, pata como de urso e tinham garras como de leão. Porque cada uma dessas facções representa uma nação. E segundo, pelo que diz aí o irmão, parece que é o BRICS, mas podem haver surpresas, não estou afirmando totalmente nada. Mas, no entanto, quero que você misture, quero que você compare, quero que você conecte o que a Bíblia diz com o que está acontecendo agora mesmo em nível de hegemonia mundial. Então, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo literalmente. Senhores, cumprimentos, estamos vendo cumprimentos de coisas que têm que acontecer, de coisas que têm que suceder, e as pessoas, irmão, simplesmente estão dormindo. As pessoas simplesmente, irmão, já não estão despertas. Lamentavelmente, irmão, as pessoas não estão buscando a Deus como deveriam buscar. Estamos nos últimos tempos, irmão. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos fortes e adversos, onde as pessoas, irmão, estão dormindo. Viu só, irmão, como é esse que você acabou de ouvir? Presidentes, ditadores dizendo, preste atenção, que vão se unir ao que esse homem está dizendo. Você acabou de ver aí a notícia repercutindo mundialmente o projeto que esse homem tem. Não é um projeto, irmão, já está sendo colocado em prática. Já enviaram diagramas para muitos presidentes do mundo e eu tenho certeza, irmão, que de 100, uns 70 ou 80 vão aceitar porque isso é algo que já vem sendo falado há muito tempo. O que, irmão? Literalmente já vem sendo falado sobre um governo mundial, já vem se falando sobre um governo que é necessário para governar o mundo inteiro e todos os presidentes. Eu te falei, irmão, tem um vídeo que vou ver se deixo no meu canal do YouTube, aqui nos comentários, onde eu fiz isso. Acho que esse vídeo foi feito há uns 3 anos e é uma profecia que Deus me deu sobre o que vai acontecer em 10 anos. Contando a partir de 3 anos atrás, o que Deus me mostrou, qual era o futuro que aguardava a humanidade, porque Deus me permitiu ver isso. Ele me levou 10 anos à frente no futuro, contando a partir de 3 anos atrás, e me deixou ver, irmão, que a potência era a China, e o que ia acontecer na terra, os frutos da terra e as secas que havia. Irmão, algo terrível, irmão. Deus me mostrou o futuro em 10 anos e deixo este vídeo para você. Vi que falavam de um governo único comandado pela China, e veja o que está acontecendo. Vou deixar esse vídeo nos comentários, e ao subir o original, coloco no meu canal do YouTube. Depois vou começar a subir no meu TikTok, no meu Facebook e tudo isso, mas o original está no YouTube, então vá para o YouTube. Profeta Dione de la Rosa, inscreva-se e assista a esse vídeo original para ver o principal, o vídeo principal de Onde Deus. Lá ele me mostrou tudo o que acontece e acontecerá em 10 anos, contando a partir de 3 anos atrás. Então a palavra de Deus, irmão, é clara, porque esse dragão diz que, ouça bem, o dragão havia dado autoridade ao monstro. Esse dragão, irmão, é a China, que junto com outras nações dará as boas-vindas ao anticristo. Por isso, a Bíblia menciona um dragão e outro dragão. Um está fazendo referência a Satanás e o outro é a China. A China é quem vai dar a mão junto com outras nações. A recepção ao anticristo e vai apoiá-lo de maneira verdadeira, vai apoiá-lo de maneira muito forte, de maneira muito consistente e ouça bem. Vai fazer com que o sigam, vai levantar esse governo do qual a China está falando, desse presidente que vai ser o anticristo. A China vai dar uma força, irmão, e toda a sua potência, toda a sua reverência, todas as suas submissões vão ser entregues a esse personagem, a esse presidente mundial. Veja como a China já está falando de um chefe que esteja acima deles para dar toda a sua potência, todo o seu poder, toda a sua humilhação. Entregar isso ao líder mundial, ao presidente ainda desconhecido, mas todos sabem que se trata do anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 4, diz que adoraram o dragão porque havia dado autoridade ao monstro e adoraram também o monstro. Você está entendendo?
As pessoas que vão começar a se prostrar, as pessoas, irmão, que agora mesmo vão estar contra o que os Estados Unidos estão fazendo, contra o que Israel está fazendo. E vão dar razão aos inimigos de Israel, aos inimigos dos Estados Unidos, que são China, que são Rússia, irmão, que são Palestina, Síria. Sabe por quê, irmão? Que é o BRICS. Sabe por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. Então, irmão, diante dos nossos próprios olhos, está se cumprindo, estamos vendo, irmão, o cumprimento do que parece ser, irmão. Escute bem, já está. Eu disse para você que o anticristo já está aí, só falta, irmão, que ele se manifeste, só falta, irmão, que esse homem apareça e pronto, já está. Eu já disse, e Deus me mostrou quem é a pessoa. É bem diferente do que esperam, pois uma coisa é o anticristo, como já disse, e outra é o homem do pecado. O anticristo é um espírito, o homem do pecado é a pessoa na qual esse espírito vai entrar. E juntos vão fazer a fusão. Como o que você conhece como alguém que vai ser chamado de anticristo. Mas na verdade já viram muitos anticristos? O anticristo é um espírito. Então tudo o que se opõe a Cristo é um anticristo. Mas, ok, esse não é o detalhe. O detalhe é, irmão, que isso está causando, irmão, muita urgência no mundo inteiro, muito alerta, muita gente. Irmão, muitos canais de notícias emitiram um alerta, percebendo que é muito sério o que está sendo falado. Como é que o presidente de uma das potências mundiais, como Xi Jinping, como o presidente da China, anuncia que vão dar as boas-vindas a alguém? Que os governos e que os outros presidentes se unam, que todos se unam. Por quê? Porque é necessário. Porque o que está acontecendo a nível mundial. Irmão, já fizeram várias reuniões e não chegaram a um acordo, porque ninguém consegue concordar. Repito. Perceba que em Apocalipse, capítulo 13, diz que uma das bestas, irmão, tinha uma ferida, mas que foi curada da ferida ou a curaram. E literalmente, escute bem, em uma de suas cabeças, o mundo se admirou e a seguiu. Por quê? Porque esse anticristo, irmão, e esse falso profeta, que são essas nações, vão chegar a acordos que vão trazer soluções rápidas, irmão, mais rápidas do que as que Donald Trump já fez. Isso que vai acontecer, irmão, isso vai levar literalmente a um acordo do mundo inteiro, irmão, que nem sabe e vai começar a seguir. E não me diga que não, que as pessoas não vão seguir. As pessoas sim vão seguir, porque a Bíblia não mente. Quem segue Bad Bunny não seguirá o anticristo. Por Deus, que é muito mais inteligente e talentoso, se as pessoas seguem Anuel e tanta gente sem noção e talento, sendo facilmente enganadas. Você acha, irmão, que não vão seguir o anticristo? Claro que sim, como cordeiros a um pessoal, irmão, que um dia se chamou de cristão. Vai ser enganada. Escute o que estou falando, porque, irmão, há quem não acredita na tribulação. Há quem não acredita, irmão, no tempo que vamos viver. De perseguição, sim, irmão. A igreja tem que passar por uma pré-perseguição. Para que você saiba, irmão, a Bíblia diz isso. Diz que muitos serão perseguidos, e a espada, irmão, perecerão. E os que tiverem que ser encarcerados, serão encarcerados por causa do Senhor. E diz que nesses dias a fé do povo santo será provada, uma pré-perseguição que já começou no Oriente Médio. Ou seja, isso não é novidade, caso você não soubesse, também não pense que é algo novo. Não, irmão, isso não é novidade, caso você não soubesse. Isso já está em muitas partes do mundo, onde estão perseguindo os homens e as mulheres de Deus. Sabe qual é o detalhe, irmãozinhos e irmãzinhas? Que infelizmente vocês vão ver muita gente enganada, irmão, porque essa é uma geração que não gosta de buscar a Deus. Infelizmente, na maioria, apesar de um pequeno remanescente. Mas tem que ser sincero, irmão, o povo só quer saber de se entreter, de ficar em casa com isso, com aquilo, um joga pra cá, outro joga pra lá, e assim vai, irmão. Pessoas procurando o defeito do outro, pessoas esperando o profeta errar, gente que está em tudo, menos cuidando da sua salvação. Por quê? Porque são pessoas desocupadas, que vão ficar, irmão, para o governo do anticristo, vão ficar para o governo do anticristo, e já há indícios, já há sinais, senhores. Por isso as potências estão se enfrentando e falando sobre esse governo mundial. Irmão, não sou eu que estou dizendo, já falei, foi uma das potências quem disse. Tem que ouvir, porque sei onde isso vai dar. Lembre-se, irmão, há várias potências. A primeira é os Estados Unidos, mas não se esqueça que a Rússia é outra, a China é outra. Você está entendendo, irmão? A Inglaterra é outra, o Japão é outra, a Índia é outra. Existem várias, irmão, potências
que a primeira é os Estados Unidos, mas vem outras depois, irmão, vem outras, como a Rússia, a China. O que devemos fazer como povo de Deus? Orar e vigiar para que, como Jesus disse, nossa fuga não seja no inverno. Isso significa estar preparado quando esses momentos chegarem, sem estar com frio, como as 5 virgens insensatas, sem azeite nas lâmpadas e frias. Ou seja, fujam, para que quando o noivo vier, irmão, não seja no inverno. Porque o retorno de Cristo vai acontecer, o Senhor vai voltar para o seu povo. E infelizmente, há muita gente que vai ficar assando batatas. Sim, irmão, tudo está perfeitamente planejado. Estão doutrinando as mentes para que quando esse momento acontecer, vão colocar a culpa nos extraterrestres, nas abduções de naves. Irmão extraterrestre, infelizmente, irmão. Muita gente vai acreditar nisso e haverá tumultos. No TikTok, no Facebook, as redes sociais terão um papel muito forte e importante. Irmão, mesmo que não acredite, muitos vão se desiludir. Então não troque o certo pelo duvidoso. Nos genuínos de Deus, irmão, sempre aprenda a seguir os genuínos de Deus. Não troque os genuínos de Deus por fábulas, gente, que aparecem por aí com fábulas. Porque é por isso que muitos serão enganados, porque vão ter coceira nos ouvidos. Hoje estão ouvindo um profeta de Deus. Amanhã estão ouvindo um adivinho, um agoureiro que ninguém sabe nem de onde saiu. Hoje estão ouvindo um atalaia do Senhor, um profeta de Jeová. Amanhã estão ouvindo um louco que aparece por aí inventando coisas. Infelizmente é assim. Infelizmente, irmão, é assim. Nós temos dado testemunho de que somos de Deus. E eu não disse que sou profeta, mas os sinais falam por mim de que sou profeta. Não gosto de dizer que sou profeta. Os próprios sinais, irmão, dizem que sou profeta, porque você pode dizer da boca para fora que você é o que você quiser. Mas, agora, vamos ver. Os sinais de que você é profeta te seguem, os sinais de apóstolo te seguem, os sinais de ungido de Deus te seguem, pois a mim sim, para a glória de Deus, e todo aquele que Deus chama também tem que ser seguido por esses sinais. Os sinais, porque a certificação do seu chamado da parte de Deus tem que ser os sinais. A certificação e confirmação do chamado de Deus são os sinais de apóstolo. Paulo disse que não veio com palavras persuasivas, mas com sinais de apóstolo. Mas enfim, esse não é o detalhe. O detalhe é que se aproximam dias difíceis, dias perigosos. Infelizmente, irmão, muita gente vai ser enganada, muita gente vai ser dispersada. Por não crer, irmão, um governo mundial é o que está chegando, irmão. Vemos como o Apocalipse está se cumprindo. Eu disse, irmão, que céu e terra passarão, mas a palavra dele não. Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, e as pessoas não querem se arrepender. As pessoas não querem buscar a Deus. Então, quando nós, atalaias, falamos, irmão, falam para que as pessoas aprendam que estamos nos últimos dias e se voltem dos seus maus caminhos. Mas as pessoas não querem compromisso com o Deus verdadeiro, não querem compromisso com o Senhor. Porque para eles é muito melhor seguir o caminho do mal, porque isso pode ser que lhes traga mais benefícios em seus delitos e pecados. Então vemos o livro de Apocalipse, capítulo 3, irmão, o qual eu recomendo que você leia. Repito, irmão, o Apocalipse é composto de 30% literal e 70% analógico. Você sabe o que significa analógico, irmão? Espiritual. Se Deus não te der a interpretação, porque esse livro foi feito no Espírito, foi inspirado pelo Espírito de Jeová, e para você entendê-lo, você precisa do Espírito de Jeová. Se o Senhor não te der algo, que Ele dá por meio do seu Espírito, chamado revelação, você não vai conseguir entender o que está escrito aqui, porque é algo que só é dado pelo Espírito. E se o Espírito não te mostrar isso, se o Espírito não te fizer entender isso, chamado revelação, você não vai entender. O Apocalipse, por mais que você veja documentários, investigações, por aí na internet, que Beltrano, que tal, que reverendo, que investigações no Discovery, que History Channel, não. Isso é no Espírito, por revelação. Então, porque é analógico. Porque você pode ver que o Apocalipse está te falando de uma besta, de um monstro, mas literalmente não está te falando de um monstro, está te falando de alguém ou de nações. Você pode ver que o Apocalipse está te falando de uma taça, com uma ira. Mas não está te falando de uma taça, está te falando de uma medida, de algo, de um mal, de um juízo que Deus vai trazer à terra. Você está vendo como algo pode dizer uma coisa, mas significar outra, porque isso é a Bíblia. É um enigma que foi escondido das pessoas que são para a perdição. Infelizmente, o Apocalipse é um enigma que foi escondido para aqueles que não têm fé,
para que se percam, diz a Bíblia que Deus escondeu. Isso para que não creiam na verdade, creiam na mentira e se percam. Porque eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, não honraram a Deus como Deus, mas se inflamaram em suas lascívias. Deus, irmão, os entregou à mentira e a um espírito de perdição. Então nem todo mundo pode entender isso. Há pessoas, irmão, para quem a luz do Evangelho nunca vai resplandecer. E vão se perder porque não tiveram fé, porque seguiram seus próprios desígnios, ao invés de seguir os desígnios de Deus. Então, como profetas de Deus, a única coisa que eu recomendo a vocês, irmãos, é orar, buscar a Deus, jejuar. Porque vem tempos difíceis, vem tempos adversos, vem tempos difíceis. Irmão, onde as pessoas vão procurar, onde as pessoas vão tentar, irmão, fazer de tudo. Mas simplesmente, naqueles dias, irmão, diz que a morte fugirá deles. Estou falando para você, irmão, que estamos passando por momentos difíceis. O quarto selo já foi aberto, os 4 cavaleiros do Apocalipse, irmão, onde estão passando e continuarão passando, porque os selos não se fecham, os selos permanecem abertos. E muita gente vai ser enganada por fábulas. Repito mais uma vez, porque não quiseram crer em Deus. O inimigo virá, enganará, e eles ficarão sob o governo do anticristo. E você vai ver, irmão, em diferentes partes do mundo, vimos como Bukele falou sobre isso, o próprio presidente Bukele que falou sobre isso, irmão. E ele apontou que é preciso ter cuidado e mencionou um capítulo do Apocalipse, porque eles sabem o que está sendo tramado, senhores, nessas reuniões a portas fechadas que acontecem no Vaticano. Este é o tema central, irmão, sempre discutido. Qual? O tema do governo mundial, da nova ordem mundial. Alguém que os governe, alguém que os lidere a todos. Já deram chance ao fulano, mas ele não alcançou a paz. Te falei, irmão, que eles não iam conseguir, que sim, por um tempo. Mas a Bíblia diz, quando anunciarem paz, virá destruição repentina. Virá destruição repentina. Irmão, vão anunciar paz, mas não haverá paz. O rei do Sul e o do Norte sentaram-se à mesa. Vladimir Putin, Donald Trump, o rei do Sul e o rei do Norte. Diz que, um a um, pensando, irmão, ou você não vê que Trump fez aqueles aviões decolar e sentaram-se ali à mesa, Trump, como querendo intimidar um pouco Putin, e ficaram conversando, e isso e aquilo. Diz que cada um pensou, irmão, em como machucar o outro, mas nenhum deles alcançou seu objetivo e foram embora. Eu disse, irmão, que a palavra de Deus tem que se cumprir. Céu e terra podem passar, mas sua palavra não passará. Xi Jinping agora está pedindo, literalmente, que se busque um novo presidente que governe o mundo todo e todos os presidentes. O quarto selo, irmão, não foi fechado, os 4 cavaleiros passando e as pessoas não perceberam, desde 2020, irmão, os 4 selos se abrindo. Fome, peste, guerra, crise. E falta um, irmão, que é o anticristo, que é esse presidente da China, e outros presidentes do mundo todo que estão começando a anunciar. Que Deus tenha misericórdia, senhores, porque vem dias e tempos difíceis. Poucos vão entender, pois não será revelado a eles. Deus te abençoe e guarde. Curta e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Siga-me no Facebook como Dione de la Rosa para oração, no Instagram e TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Inscreva-se neste canal. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não sou eu, são contas falsas. Te convido a bloqueá-las e denunciá-las, porque o nosso ministério não tem orfanato. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ubraha.